Nós que somos adventistas temos o hábito de estudar diariamente a Bíblia através de um guia de estudo que a gente chama de lição da escola sabatina. Então, se você é adventista, você já conhece bem, e você que não é adventista ainda vai ficar conhecendo esse hábito e também aproveitar o tema da nossa missão desse trimestre. É um guia de estudo trimestral, então esse trimestre de outubro, novembro e dezembro, finalzinho do ano, está falando de um tema muito interessante que é o tema de missão. E até para colocar em prática o que esse guia de estudo traz para a gente, né, de estudar a Bíblia e colocar em prática, porque não adianta só estudar de forma teórica, eu decidi compartilhar com vocês aqui no canal o meu estudo diário dessa lição, porque a missão, na verdade, que a gente tem é divulgar a mensagem da palavra de Deus, divulgar o evangelho, e estudando junto e compartilhando aqui com vocês, eu também estou fazendo a minha parte de contribuir com a missão. Então aproveita, você que é adventista, para ajudar você a recapitular, estudar, tirar dúvidas, deixa aqui no comentário, e você que não é, vale a pena separar um tempinho todo dia para estudar um pouquinho da Bíblia, que é o maior best-seller do mundo, né? É a palavra de Deus, tá bom? Então fica aqui comigo, que hoje a gente vai falar do tema aqui da lição 7 da Escola Sabatina, que é hoje dia de sábado, dia 11 de novembro de 2023, falando mais especificamente da missão em favor do meu próximo. Bem, pessoal, vamos lá, né? Antes de mais nada, é bom sempre a gente orar pedindo a Deus aí a sabedoria, né, pra gente entender o que o estudo quer dizer, o que a Bíblia quer dizer. Então vamos orar rapidinho aqui. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Nos dá sabedoria, que a nossa mentalidade como ser humano possa assumir nesse momento e que o Seu Santo Espírito possa nos iluminar. Abençoa todo mundo que está assistindo esse vídeo, esse estudo, que a gente possa colocar em prática. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela, tá? Para você aqui, a transição. Então a gente está estudando a lição da Escola Sabatina, como eu falei aí, né? Hoje, dia sábado, dia 11 de novembro de 2023, missão em favor do meu próximo. E aí a lição hoje, o sábado, né? Sempre uma lição mais curta. E já vem logo na primeira página do guia. A lição começa sempre com o verso para a gente memorizar, né? Voltado para o tema do estudo da semana. E algumas mensagens, né, que o tema da semana, o conteúdo, vai estar se direcionando. Então a gente tem aqui algumas passagens bíblicas. Aí eu sinalizei aqui o Lucas 10, de 25 a 37. A gente vai estar mostrando aqui para você como é que a gente encontra isso, lendo. Que a mensagem do sábado está baseada praticamente nessa parábola do bom samaritano que está aqui, em Lucas capítulo 10, versos de 25 a 37. Segundo Timóteo, ele fala um pouquinho da escritura divinamente inspirada, que a gente vai estudar em outro dia. Aqui em Tiago, fala aqui de fé e das obras, que é uma dilema que muita gente aí, né? O que é mais importante, se é fé ou se é obras. Aqui em Mateus fala do resumo dos mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Aqui vem em Gálatas o resumo da lei em uma só ordem, que é uma ordem aqui de amar o próximo. E Miqueias 6, de 6 a 8, fala, né, o que é que Deus quer de nós. Então a gente vai estudar durante a semana tudo aqui em cima desse conteúdo, dessas passagens bíblicas. E o verso para memorizar está justamente nessa parte aqui dessa parábola do bom samaritano, que vem aqui, ó, a isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então tá aqui em Lucas 10, 27, que tá justamente aqui nessa passagem aqui, ó, que eu botei em amarelo, parábola do bom samaritano. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia aqui, compartilhar a Bíblia aqui com vocês. E você tem isso tudo online, você pode pegar online. Se você quiser, me pede o PDF aqui da lição. Você pode estudar online no site. Eu vou deixar o site aqui na descrição dos vídeos, no comentário. Ou me pede aí também no comentário. E a Bíblia também, você pega a Bíblia online. Vou abrir aqui pra gente ver. Ó, aqui em Lucas 10, eu botei aqui na Bíblia Online, em Lucas 10, no verso aqui, vamos lá, de 25, né, a 37. Deixa eu pegar aqui, eu vou até sublinhar aqui, ó, pra gente entender o contexto, né, porque se a gente lê um texto fora do contexto, pode virar um pretexto, né, então vamos dar uma olhadinha aqui. Então deixar aqui marcado em azul, né, um mestre da lei se levantou. O mestre da lei naquela época, né, são os ditos filósofos, né, estudiosos, cientistas, pesquisadores, digamos aí, os sábios da época, e eram os fariseus principalmente, tinham esses títulos, né? Então o mestre da lei se levantou e querendo encontrar alguma prova contra Jesus. Então Jesus estava ali pregando, né, ministrando, falando, pregando a mensagem, e um mestre da lei se levantou, ou seja, um fariseu. E geralmente esse termo de fariseu fala que são aqueles que estavam ali achando que Cristo não era o Messias, queria sempre colocar Cristo em prova.
E é interessante a gente entender o contexto de tudo. Então ele se levantou, aquela pergunta que o pessoal aí na Mira da Verdade, né, do Tito e do professor Leandro Quadro sempre fala, uma pergunta capiciosa, para tentar pegar Jesus numa falha, tentar mostrar que Jesus estava errado, e às vezes a gente passa isso como cristão, né? Muita gente às vezes quer colocar a gente numa prova de fogo aí, e a gente tem que ser muito sábio, muito inteligente, e a lição já deixa uma dica aqui prática de como a gente deve agir nesses momentos, tá bom? Então aqui, qual foi a pergunta que essa pessoa, esse sábio, né, esse dito sábio aí, um mestre da lei, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou, mestre, e a gente chama de mestre, né? Olha a hipocrisia, né? Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Ele perguntou para Jesus, né? Tipo assim, já sabia, ele sabe o que é, estudou, é douto da lei, né? Mestre, e perguntou ali para Jesus. E aí Jesus respondeu, o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Então, assim, já fica a primeira prática. Geralmente, quando as pessoas perguntam as coisas pra gente, a gente já quer responder logo de bate-pronto, né? Pra mostrar que sabe, isso e aquilo, né? Enfim, às vezes a melhor defesa é o ataque, a pessoa já responde logo e de forma imediatista, sem pensar. E às vezes a gente fala bobagem, às vezes a gente fala besteira. E Jesus já deixa esse exemplo aqui pra gente, que a melhor resposta que a gente pode dar é respondendo com uma pergunta. Isso a Bíblia deixa claro em vários momentos. Então já fica uma dica e um ensinamento prático de como a gente deve responder as perguntas que fazem pra gente, principalmente quando a gente identifica, Jesus sabia que aquele homem era um fariseu, que era um mestre da lei, e a melhor forma de responder esse tipo de pergunta de pessoas assim é a gente responder com uma pergunta. E aí Jesus perguntou, né? O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? Você que é mestre da lei, né? Diga aí o que é que você acha que é. Tá lá, você é mestre da lei. O que é que a Bíblia fala? As escrituras sagradas falam sobre isso aí. Como é que você consegue a vida eterna? E como é que você entende o que elas dizem? Então respondeu, botou de volta lá, né? Jogou a lenha para o cara que perguntou. E aí o homem respondeu. E aí vem o nosso verso para memorizar, né? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com toda o seu entendimento, a sua mente, né? A sua capacidade racional. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Tá? Então, assim, eu acho que isso já deixa um tema muito importante, a gente tem discutido isso ao longo do tempo, porque ninguém pode dar o que não tem, né? Então, se você ama a si mesmo, né, e o primeiro passo é você se amar, porque tem gente que não se ama, infelizmente, né? O índice de depressão, o índice de ansiedade, o índice de suicídio, às vezes a pessoa se acha culpada, se acha indigna e não se ama. E o primeiro passo é você saber que você é filho de Deus, que você é príncipe, é princesa e que você precisa realmente se amar, como você veio ao mundo, do jeito que você veio, né? Então, a gente foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, a gente precisa se amar primeiro, porque eu tenho que me amar para poder amar o outro. Porque aqui, ó, como você ama você mesmo. Então, se eu não me amo, não tenho como eu dar esse amor para alguém. Então a primeira dica que fica latente aqui pra gente é que a gente precisa se amar. A gente precisa se amar com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, para aí sim a gente amar a Deus sobre todas as coisas, né? Tá aqui, ó, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, tá? E ao próximo. E às vezes, até pra gente amar a nós mesmos, é uma linha tênue, porque tem muita gente que se ama tanto, o seu eu, o seu ego, que isso aí supre e passa a ser o Deus da pessoa. E é por isso que antes de mandar amar a nós mesmos, a Bíblia e Deus fala assim, ó, Jesus fala, ame o Senhor, seu Deus. Então a gente tem que amar a Deus, tem que pedir, Senhor, me dá o amor, me faz sentir o amor, Senhor, faz eu me amar, né? Então a gente tem que pedir a Deus, tem que amar a Deus e tentar entender o que é esse sentimento, né? Esse amor. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Então Jesus falou, bacana, sua resposta está certa, só você fazer isso e você vai viver. Então ele perguntou, Jesus devolveu, ele respondeu, Jesus falou, é isso aí mesmo. Então você já sabe, só é você fazer isso e vai viver. Porém, só que aí capricioso, o cara querendo provar, né, querendo futricar ali como falam aqui na Bahia, o mestre da lei querendo se desculpar, né, querendo, tá bom, né, querendo ainda tentar pegar, fazer uma segunda pergunta capciosa, né? Mas quem é o meu próximo? Querendo dar assim, mas eu entendi, mas quem é o meu próximo? Tentando procurar pelo em ovo, como o pessoal fala, fazer tempestade em copo d'água, ou seja, já estava ali claro, né? Mas ele ainda, né, questionou. Eu não sei se você tem encontrado pessoas assim, né? E às vezes a gente tem esse papel de ficar questionando, criticando, procurando pelo em ovo, procurando tempestade em copo d'água, querendo, né, sempre colocar à prova uma coisa que já está óbvia, já está clara, né? Tem gente que não, é por sinceridade mesmo. Tem gente que pergunta porque não sabe, não entendeu, né? Mas tem gente que, como esse fariseu aqui, que é um mestre da lei, ele realmente fez para tentar fazer Jesus
errar, falhar em alguma coisa, falar uma bobagem e depois criticar, depois acusar, né, dizer que ele era um falso profeta, que ele não era o Messias. Então, mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim. E aí Jesus vem com outra metodologia, que é outra dica fenomenal que fica pra gente. Jesus, quando ele não respondia com perguntas, ele respondia com histórias, contando histórias, que são as parábolas, né, as metáforas. Então é outra maneira que a gente pode ajudar as pessoas a entender o que Deus quer da vida delas, o que é que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Então Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote, ou seja, sacerdote, né, religioso, estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, o cara que foi assaltado, ou seja, tinha um homem ali descendo de Jerusalém para Jericó, e os ladrões foram lá, assaltaram, bateram, muquecaram o cara e deixaram ele lá jogado lá, ensanguentado. Passou um sacerdote, Jesus está contando a história, e quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. O sacerdote veio e se afastou e foi para o outro lado. Também eu vi um levita que passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. E às vezes, né, o levita também da tribo de Israel, né, e aí foi ali e passou. E às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Quantas vezes pessoas que estão ali sofrendo em algum momento de angústia, né, de necessidade, né, em ambientes ali realmente inóspitos, e a gente acaba se afastando, né? Tá fedendo, tá sujo, tá maltrapilho, a gente acaba se afastando, atravessando a rua, né? Então são coisas que realmente a maioria das pessoas continuam fazendo hoje. E Jesus foi contando a história, a metáfora, a parábola, né? Personagens. E aí ele continua. Também o levita passou, né? Olhou e também foi para o outro lado, mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Samaritano, o pessoal tinha uma fama, né? Quem estuda a Bíblia aí vai ver que são pessoas que não estavam muito aí ligando para os outros, não. Eram pessoas que não eram muito bem quistos, tá? Ainda mais com estranhos, com o povo ali, né? Daquela região ali. Então, o samaritano estava passando, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. E aí, então chegou perto dele, limpou as feridas com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, eu vou pagar, né? Pagarei o que você gastar a mais aí com ele. Então o cara cuidou. E ainda fala bom samaritano por causa disso, né? Porque geralmente ninguém espera essa atitude de um samaritano. E a Bíblia deixa essa mensagem como um bom samaritano. Porque a pessoa se compadeceu, indo na contramão. O sacerdote passou, o levita passou e não fez nada. E um samaritano, que era a menor das probabilidades, foi quem realmente se compadeceu na história que Jesus estava contando. Lembre que é uma história que Jesus está contando ali para aquele fariseu, tá? E aí, então Jesus falou que o samaritano foi lá, ajudou, limpou, botou no animal, levou, deixou na pensão, pagou e ainda disse que se precisasse gastar mais, ele ia passar ali na volta para quitar a dívida daquele rapaz ali que foi assaltado, né? E aí, Jesus perguntou ao mestre: na sua opinião, qual desses 3 aí foi o próximo do homem que estava assaltado, que estava sangrando, que foi roubado ali? Quem foi o próximo? E aí, o fariseu respondeu na hora: aquele que socorreu ele, né? Aquele que socorreu. Então, respondeu o mestre da lei: aquele que socorreu. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Então, o que é que fica de lição aqui? O nosso próximo é qualquer e toda pessoa que esteja precisando de ajuda, que esteja passando por dificuldade, em zona de vulnerabilidades, né? Passando por perrengues na vida. E se a gente passar perto, a gente precisa se compadecer, a gente deve ajudar. Esse é o sentido da missão. Pregar o evangelho não só na teoria, não só dizer que ama, não só dizer que é crente, que é cristão, mas na prática é você realmente. É difícil a gente fazer isso porque a gente fica com medo. A grande verdade é essa, né? A gente fica com medo de se sujar, de pegar uma doença, de ser roubado também, de ser uma mentira, do que a pessoa vai fazer depois. Enfim, mas o que importa é que a gente precisa ser obediente. E a lição vem trazendo isso pra gente, né? A missão de ajudar o outro, de pregar o evangelho, tem que ser na prática e não só na teoria, no falar. Até porque Jesus fala que naquele dia nem todo mundo que vai dizer Senhor, Senhor, que anda com a Bíblia debaixo do braço, ele vai falar: afasta-te de mim que eu não vos conheço. Né? Porque a pessoa às vezes está achando que é crente, está achando que é cristão, que é discípulo de Cristo, mas na verdade é só seguidor, está seguindo ali, porque o discípulo faz o que o mestre manda, o discípulo faz o que o mestre, né, pede, tá? E o discípulo faz o que o mestre faz. Então,
essa mensagem aqui realmente ficou muito interessante nessa lição de sábado, que já chega com muitas reflexões para a gente parar para refletir como é que está o nosso dia a dia, né? Quantas pessoas nos pedem ajuda e a gente às vezes diz não. Né? Até para mim, às vezes a gente fica refletindo sobre isso. E às vezes, quantas pessoas estão ali, a gente passa, a gente está tão focado nos nossos objetivos, nas nossas metas, trabalho, isso e aquilo, que a gente às vezes nem vê, faz de cego, né? Faz vistas grossas, vê ali, eu passo para outro lado, atravessa a rua, que a gente possa meditar e pedir segurança, pedir a Deus proteção e discernimento e compaixão para poder ajudar as pessoas que de fato precisam da gente, tá bom? Aqui na lição, no finalzinho já da lição, todos conhecemos o texto, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. É o que a gente acabou de ler. A lição traz um comentário, o guia, né? Quando a gente fala lição, é o nosso guia de estudo. No entanto, nosso amor por Deus pode se tornar superficial se dissermos que amamos a Deus, mas não o obedecemos. Então todo mundo hoje fala que ama, né? Eu amo a Deus, eu sou crente. Mas será que ama mesmo? Quer dizer que ama, todo mundo fala, né? Tem gente que diz que matou por amor a pessoa, que fez isso porque ama. Quantas coisas ruins, erradas e equivocadas as pessoas fazem porque diz que ama. Que amor é esse? Né? Então Jesus está dizendo aqui, o guia está dizendo isso, ó, não adianta dizer que ama. Se você ama, isso é um amor superficial. Porque se você ama e não obedece, isso não é amor. Né? Você não tem de fato o sentimento dentro de você. Pensamos que amamos a Deus, mas como esse amor se manifesta em nossa vida cotidiana? Né? Quando você ama, você dedica tempo, você dedica os seus recursos, você obedece. Né? Amar a Deus requer comprometimento total do nosso coração, alma, corpo e mente diariamente. E a Bíblia fala que quem ama a Deus, né, precisa colocar Deus em primeiro lugar. Quando acorda, o dia todo você tem que estar com Deus, estar com comunhão. A gente quer estar perto, né? Então, quando a gente começa a sentir isso, de fato, a gente começa a amadurecer espiritualmente, a estar buscando aí, a estar coladinho com Deus, tá bom? Então, qualquer um pode dizer que ama a Deus, fazê-lo, no entanto, requer esforço consciente. Então, não é só dizer eu amo, eu te amo, eu amo a Deus. Não, requer esforço consciente, porque falar todo mundo fala. Então, eu tenho que pensar, bem, se eu amo, eu preciso dedicar mais tempo com ele, eu preciso estar mais tempo com ele. Como é que eu posso fazer isso? E a gente falou isso na lição passada, né, de planejamento para a missão. De ter a motivação certa. Motivação é o que te faz agir, porque motivação é propósito, né? Qual é o seu propósito de existir? Por que você existe? Tem gente que não sabe nem por que está aqui nesse mundo, por que nasceu, por que existe, qual é o motivo, qual é a missão nessa vida. E a gente tem uma missão. Deus criou a gente com uma missão. A missão é pregar o evangelho. Deus criou, a missão é de Deus, não é nossa. A gente falou isso na lição passada, né? A missão é de Deus. Ele quer salvar toda a humanidade, porque ele criou a humanidade perfeita, o homem pecou, né? E ele criou um plano de salvação, um plano de redenção, para a gente poder ir para o céu, para a humanidade virar a perfeição de novo. Existe um plano que é o evangelho, que Jesus veio, morreu, se sacrificou, e as pessoas precisam aceitar, amar e obedecer para poder fazer parte do reino de Deus. E esse é o evangelho que a gente precisa pregar aos quatro ventos, diariamente, todo dia para todos, e às vezes a gente negligencia. Tá? Eu mesmo estava negligenciando muito, e como eu disse, fazendo esse vídeo, compartilhando isso aqui, esse estudo meu diário, é para ajudar a essa mensagem chegar para as pessoas que botam a Bíblia empoeirada em cima da estante, botam uma Bíblia lá que serve só de decoração, nem lê, não estuda. E estudar é isso que a gente está fazendo aqui, dedicar tempo, tentar entender tudo, o contexto, e entender o que é que a mensagem quer dizer, os comentários de um guia de estudo para a gente ter uma lógica, e aí sim a gente começar a criar essa comunhão, tá bom? No entanto, embora amar a Deus seja bom e importante, Deus também quer que amemos os outros, porque nosso amor pelos outros reflete no nosso amor por Deus. Então, a Bíblia fala, né? Jesus fala que quem fizer qualquer um desses meus pequeninos, falando de pessoas que precisam, necessitados, está fazendo a Deus, a Jesus. Então, Deus quer que a gente também ame as outras pessoas. E é muito difícil, meu irmão, é muito difícil. E aí acaba fazendo um paralelo aqui, que a lição não comenta, eu não sei se lá na frente vai comentar. A Bíblia fala, existe uma profecia que diz que o amor de muitos se esfriaria. E a gente precisa aí, fica um alerta pra gente, né? Perceba que não é o amor de todos, é o amor de muitos. E a gente precisa ficar com um alerta muito grande para a gente não estar no meio desses muitos. Porque, infelizmente, a tendência é a gente se esfriar, o amor ficar frio com tanta fatalidade, tanta violência, tanta coisa ruim. As pessoas alimentando a mente com tanta coisa que não presta, a mente fica acostumada, cauterizada com aquela informação ruim, com as coisas que antes surpreendia, antes deixava a gente, caramba, como é que pode, a gente intercedia. Hoje você já vê tanta porcaria, tanto lixo, tanta violência, que você se acostuma. E aí aquilo ali já passa batido, você acaba fazendo vista grossa. E o amor se esfria. Assim mesmo ele vai beber, ele vai gastar com droga, ele vai isso, ele vai aquilo. Né? A gente precisa pedir a Deus sabedoria, compaixão, misericórdia, para a gente não estar no meio desses muitos que a profecia fala que o amor no final dos tempos, o amor de muito se esfriaria. Se esfriaria, né? Então a gente precisa estar na minoria nesse caso aí, com o amor em dia, servindo e sendo aí testemunha
exemplo vivo do poder que Jesus tinha aqui nessa terra, de compaixão, de ternura, de olhar pelo próximo, né? Tá? Então aqui no finalzinho ele fala, ó, e quem faz isso, né, ama a Deus e ama os outros, ama o próximo, o faz de uma maneira poderosa e muito real. Em 1 João 4,20, né, tem uma outra mensagem muito interessante, e aqui diz assim, se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, quem pode ver, imagine se vai amar a Deus a quem não vê. Essa é a pergunta que faz. Então como é que pode alguém dizer que ama a Deus e não ama o irmão? Odeia o irmão? Né? Então se ele está odiando, não consegue amar o próximo que está ali do lado dele, que ele está vendo, que é ser humano igual a ele, como é que essa pessoa está dizendo que ama a Deus? Que ela nem sabe quem é Deus, não conhece a Deus, nunca viu Deus, enfim. Né? Essa pergunta é muito intrigante e a gente precisa realmente parar para analisar que tipo de amor é esse. O pessoal falava que só os pais entendem o verdadeiro amor de Deus. Eu não era pai, agora eu tenho uma filhinha vai fazer 3 anos agora, a Tayla. E é verdade, quando a gente tem um filho, e principalmente as mulheres, né, que são mães, que saem um ser de dentro dela, eu acredito, minha esposa mesmo fala isso, mudou a vida dela, é o sentimento verdadeiro do que é o amor, né? Então, é difícil quem não tem filho, é difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que ter essa dimensão do que é o amor de um pai e de uma mãe, o amor de Deus, que é o nosso Pai Celestial, que quem nos criou, o nosso Criador, o que é que ele sente quando a gente está indo pelo caminho errado, que a gente peca, que a gente faz as coisas erradas, enfim. E quando a gente tem um filho, a gente vê também como Deus é paciente e misericordioso, porque a gente fala uma coisa, o filho faz outra, o filho desobedece. Só que a gente ama, às vezes a gente castiga, a gente dá uma palmadinha, né? E faz chorar, mas é pro melhor. A gente sabe que tá querendo o melhor para aquele filho. E Deus é igualzinho com a gente, faz a mesma coisa com a gente, né? Então, a pergunta que diz aqui em João é essa: como é que eu digo que eu amo, né? Se eu, né, não odeio meu irmão? Então a gente tem que ver se a gente não tá com amargor aí, com ranços aí dentro da gente, né? Com ódio. E a gente precisa se limpar disso tudo, porque senão você está com uma trava, está com um bloqueio para poder de fato amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, tá bom? Paulo também diz em Gálatas 5,14 que toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, mais uma vez em Gálatas, que é outro verso que está lá em cima, né, que a gente leu antes, fala que toda a lei se resume em uma só palavra, numa só ordem, na verdade. Palavra que eu entendo, né? E aí me corrija os teólogos, os pastores aí, mas eu acredito que quando ele fala numa só palavra, porque aqui não é uma palavra, é uma frase, mas é no sentido de uma só ordem, de uma só ordenamento, né? Uma só palavra de faça isso, né? Como Deus disse, haja luz e a luz surgiu. Então a ordem é essa: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei se resume nisso. A gente sabe que os 10 mandamentos ele é dividido, uma parte é falando sobre o amor a Deus e o outro sobre ao próximo como a ti mesmo. E aqui está se contradizendo quando manda dizer que é só para amar, quando diz que a lei se cumpre toda em uma só palavra, amar o teu próximo a ti mesmo. E aí a questão de Deus? Não está se contradizendo, está só ratificando, fortalecendo a ideia de que se você não se ama, né, você não tem como dar o que você não tem. E se você não ama o teu próximo, que você está vendo, que está ali com você no seu dia a dia, como é que você vai amar a Deus? Então, perceba como as coisas acabam se complementando, né? É um quebra-cabeça, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Aqui ele está falando que se você não ama quem vê, não tem como você amar a Deus. E aqui ele fala que se você amar o seu próximo, você vai ter condições. Se você se amar e amar o seu próximo, você vai ter condições de amar a Deus. Tá bom? Então é isso. Nessa semana a gente vai estar aqui aprendendo com essa lição. Aqui está importante demais, eu coloquei aqui, é importante, né, a gente não odiar, tentar, até as pessoas que a gente não gosta muito, que a gente não teve bons relacionamentos, que a gente sabe que são pessoas que praticam o mal. A gente viu nas lições passadas aí Jonas não querendo fazer isso, querendo ali que Nínive fosse destruída porque ele não gostava das pessoas, era o inimigo do povo de Israel, mas Deus mesmo assim teve misericórdia e fez de tudo para ele ir. Queria que Jonas fosse lá para realmente alcançar aquelas pessoas, e muitos aceitaram a Deus, né, porque Deus quer salvar todos, independente de raça, de credo, de comportamento, de tipo de pecado. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, né? Ele quer você do lado dele. Então, nessa semana a gente vai estar aí aprendendo nessa lição, né, como a gente pode aplicar tudo isso nas nossas vidas, tá bom? Então fica aqui a dica, estude a lição dessa semana para se preparar para o sábado, dia 18 de novembro a gente vai para a igreja no sábado, né? E a gente senta com a nossa classe, faz parte da classe Pink, a classe maravilhosa, cheia de gente que comenta, que participa. E aí um abraço para todos vocês aí que estiverem assistindo da classe Pink aqui da FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, em Cachoeira. E a gente aí no sábado a gente se reúne para trocar experiências e entendimentos diversos, porque eu entendo de um jeito e outro que entende de outro jeito. O Espírito Santo fala de formas diferentes com cada pessoa. E você que está aí pela internet também, cria esse hábito, que eu tenho certeza que sua vida vai melhorar muito, tá bom?
Então é isso, tem aqui o site escolasabatina.net, você pode pegar os PDFs desse guia de estudo, tem aqui o site online, tem comentário, pergunta qualquer dúvida, qualquer curiosidade aqui, e a gente está à disposição para falar de coisa tão boa, tão saudável, que edifica a gente, né, diferente do que a gente vê por aí nas redes sociais, na internet, na televisão. Então, obrigado, segue aqui se você não é inscrito, se inscreve no canal, clica no curtir, e porque sempre que eu postar esses vídeos aqui do tema, amanhã eu vou postar outro, com fé em Deus, todo dia eu vou criar esse hábito aqui, você vai receber a notificação de que mais um vídeo está disponível para você estudar comigo aqui, o guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Tá bom? Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.